Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Isa Quartaroli, eu sou empreendedora, fundadora da Women Leadership, também sou uma comunicadora e uma especialista em ter ideias e também uma mente muito inquieta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Isa Talks, aqui seu espaço semanal, onde a gente vai ter bate-papos genuínos e sinceros e também com muita vulnerabilidade para falar de liderança, para falar de carreira, para falar de empreendedorismo, para falar de autoconhecimento, mas também da vida, né? Porque a gente é muito além do nosso trabalho. E chamar ela, eu quero pedir para vocês também seguirem aqui o nosso canal, dar seu like, que é muito importante pra gente, seguir as nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo para vocês e também compartilhar para que mais gente alcance aí, para que a gente consiga alcançar mais vozes para escutar aqui o Isa Talks. Bom, mas agora eu quero, chamar aqui essa minha grande amiga, para conversar aqui com a gente, para estar aqui no nosso talk de hoje. Bom, eu quero começar aqui com o currículo dela, gente, que é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão amar ela. Bom, ela tem 28 anos, é formada em Publicidade e Marketing pela SPM, aqui de São Paulo. Desde cedo, conecta o empreendedorismo na organização de eventos e gestão de projetos na moda, tecnologia e educação. Sua curiosidade despertou interesse em promover inovação em negócios, reforçando o protagonismo feminino. A jovem valoriza a conexão, histórias inspiradoras e mostra sua rotina na ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, com um compromisso de trabalho e sua forte relação com a família. A hashtag Executiva Usa Tênis é a sua marca registrada por representar autenticidade e liberdade no ambiente de negócios, além de se conectar à natureza como lazer favorito. Amiga, muito prazer de que honra ter você aqui no primeiro. Eu estou muito feliz. E antes da gente aqui começar, eu quero só contar como que a gente se conheceu, porque tem muito a ver aqui que a gente conversou sobre conexões. Sim. Então, eu conheci a Rá em 2019 por uma grande amiga nossa que a gente tem em comum, a Cíntia. E ela falou que a gente tinha tudo em comum, que a gente tinha que marcar de conversar. Pra quem não sabe, eu não sou daqui, eu sou de Curitiba, atualmente moro em São Paulo, faz um ano. E naquela época eu sempre vinha muito pra cá, e aí um dia a gente marcou de jantar, e a gente eu falo que foi match à primeira vista. Conexão de primeira. A gente se conectou muito e virou amigas, e com isso a Rá foi também fazer o curso de liderança da Women Leadership, e lá a gente se conectou mais ainda, e a partir dali começou a construir uma amizade, Que amizade e relacionamento são assim, são feitos de construções. Tô muito feliz, amiga, de você estar aqui. E eu queria começar de você, resumidamente, me dizer quem é Raquel, além do seu trabalho. Muito bom, assim, que honra estar aqui mesmo. Eu te acompanho já há um tempo, sei o quanto você tem esses brilhos nos olhos de fazer isso aqui acontecer. Obrigada. Então, muito feliz que seja só o começo dessa jornada, amiga. A Raquel, vamos lá. Raquel é eu falo menina mulher, que tem dias que eu tô mais menina, tem dias, muitos deles eu me sinto muito mais mulher, mas é apaixonada pela família, apaixonada por fazer coisas a céu aberto, ama conectar pessoas, acho que a gente tem muito isso em comum desde do início, de quando a gente se conheceu, Sim. A gente sempre falou sobre projetos que potencializassem mulheres, isso diz muito sobre mim. E o quanto eu amo escutar histórias das pessoas. Então, eu tava percebendo nesses dias, assim, eu tenho dado muito mais atenção a crianças, acho que pelos meus sobrinhos, alguns visitantes da FEM, que depois a gente fala sobre. E o quanto até esses mini seres já têm histórias para contar. Sim. Então, essa é a Raquel, assim, eu gosto muito de jogar a conversa fora, escutar muito o que as pessoas têm a me ensinar e, de alguma forma, conectar tudo isso, né? Sim, com certeza. Eu gostei que você falou dessa... Às vezes sou menina, às vezes sou mulher, e acho que faz tanto parte do nosso universo feminino, né? Sim. De às vezes a gente tá mais mulherão, às vezes a gente tá mais feminina, mais menina, né? E feminina, e feminina também, né? Tem toda Tem essa questão que a gente fala, assim. E, às vezes vocês que veem a gente, assim, nas redes sociais, toda ali empoderada e tudo mais, né? Acho que eles são um pouco dos recortes da vida que a gente coloca, mas tem dias que a gente também não tá tanto assim, né? Eu amo ser filha também. A gente mas quer isso ser é um processo que eu cuidado. aprendi a ser, amiga. Sim. E a gente, vai passar sobre isso, talvez, nos temas. Mas é um processo do quanto... E você já me trouxe muito isso.
quando a gente cresce ali, não, eu sou forte, eu faço sozinha, e a gente vai desvendando coisa, desbravando mundos, e de repente a gente fala, nossa, mas a minha essência tem também a cautela do feminino, tem também a Sim. essência do cuidado, não só o fragilizado, né, como muita gente interpreta, mas também um lado do ser mulher, é cuidar, tá comigo. Eu tenho Exato. sim uma sensibilidade diferente. Se eu quero estar mais quietinha, ser mimada. Hoje eu já Sim. aceito. Eu falava, não sou mimada pelos meus pais. Imagina, sempre fui, né? Mas hoje eu falo, eu amo, tipo, receber um Sim. Ser mimo e filha. entender, eu aceito, sabe? Assim, Sim. ai, pai, obrigada. Ou meus irmãos, amigas, enfim. E é tão bom, né, O quanto amiga, faz ser, parte desse processo. ser cuidado e É se isso sentir mesmo. cuidado é tão bom. Mas a gente precisa aceitar. Precisa aceitar, porque a gente vive nessa autossuficiência, eu sei bem. É. E a gente precisa das pessoas, a gente precisa desses mimos, desses cuidados do outro, seja da família, dos amigos, do parceiro, da parceira, enfim. Mas, amiga, eu quero que você me fale um pouco assim, a família, né? A família sempre tá muito presente na sua vida. Eu conheço a Uhum, sua família, até tive o prazer de conhecer a família da Rá. E eu sei o quanto ela é importante. Você coloca muito isso nas suas redes uhum, sociais, até na sua bio a gente vê o quanto família é importante. E você cresceu no universo do empreendedorismo uhum. através da sua família. Você Sim. tem seus pais, tem seus irmãos Uhum. também. Você é caçula, né, de três irmãos. E então eu queria que você contasse pra gente como é que foi crescer nesse universo do empreendedorismo desde pequena. Como é que foi pra você ver essas referências na sua vida? Legal. Acho que ser a mais nova já me mostrou muito a aprender através da observação, assim. Então, eu via meus irmãos fazendo alguma coisa, pro bom e pro ruim, assim, mas quando a gente é novinho, e aí você fala, opa, você já entende o caminho para algumas coisas. Eu sempre fui muito assim, meus irmãos, a gente é muito próximo, muito grudado, e eu olhava eles, ou desenvolvendo projetos na escola mesmo, depois na faculdade, ou os primeiros passos deles com trabalho, quase sempre com todos, foi também no empreendedorismo, dos três. Mas eu acho que o primeiro passo, sendo a mais nova, acho que a gente já ganha esse presente de ter a quem olhar. Os Sim, grandes acertos, os erros de vez em quando, enfim. E ser a mais nova mulher me ensinou muito, que eu percebo hoje, a negociar. Porque meus pais, a gente conversa muito sobre isso, eu falo bastante assim, eles sempre me deixaram fazer muita coisa, eles são assim, muito tranquilos, sempre confiaram muito. Lá em casa a gente tem papos sobre tudo. Mas tem uma questão, né? A gente cresceu dentro de um. Ah, é mais fácil para o homem sim. poder estar na rua, fazer alguma coisa. Então, eu brinco muito assim, que para eu convencer meus pais a fazer alguma coisa, eu já tinha que estar com aquilo tudo arquitetado antes. Para poder negociar. Então, eles já foram, assim, um grande aprendizado para mim, além de tudo que eles me ensinam até hoje de negócio, empatia, um olhar muito mais aguçado, tanto para o cliente quanto para as coisas acontecerem rápido, enfim, muito do. Para eu convencer eles, é diferente do que se virar para alguém do trabalho e falar: olha, é isso aqui. Para convencer eles, a gente tinha que lidar com aquela situação, porque eu tinha que passar, ou concordavam ou não. Aí depois a gente ia, tava jantando junto, tava almoçando junto, e era aquela ideia, e já tava o tempo todo: ah, mas será? Ah, não, mas então você lida com tudo isso junto, Eu né? imagino uma grande mesa de família, vocês O tempo conversando sobre tudo, todo. o negócio e a família, o problema com o neto e tudo O tempo misturado. todo. Então, assim, lá em casa, meus pais sempre trouxeram muito isso pra mesa do projetos legais. Olha que legal essa empresa nova. Nossa, olha que legal aquilo. Então, eu cresci com esse brilho nos olhos que até hoje eu percebo, assim, é muito do que nos conecta. Meu pai Sim. esses dias voltou de uma viagem a trabalho e foi visitar alguns dos fabricantes da feira. E aí eu não tinha ido. E eu falei, pá, passa aqui em casa. Ele, nossa, filha, eu vou jantar com sua mãe, tô cansado, tal. Eu tava em Curitiba até. E aí, de repente, ele, não, eu vou passar aí rapidinho. Aí ele foi e me levou como se fosse era um produto num pote, uma coisa que meio semi-pronta. Ele, olha isso aqui, que legal. Aí ele passou na minha casa só para contar Todo sobre empolgado. aquilo, porque ele imaginou que eu ia gostar e eu amei. Assim, eu falei, pai, porque é muito do o que conecta a Sim. gente. Então, isso desde sempre. A gente tem muitos momentos
entrar no carro os três. Ontem aconteceu isso. Eu falei, vamos lá, a gente tem que decidir uma coisa. Então, enquanto a gente tá indo ali. A gente já faz a reunião a aqui no gente carro. É assim. Então, acaba unindo muita gente em momentos em comum. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente se entende em relação a empreender, né? A gente tem uns picos muito doidos, época de evento, época de feira, prospecção de algum projeto, construção dele, e de repente a gente precisa voltar com aquela energia. Então, é difícil uma amiga entender, outra pessoa que convive comigo, com tempos. Hoje, minhas amigas entendem a rotina do meu ano, como que funciona mais ou menos. Mas em casa a gente se entende muito com isso, assim. Sim. É um pouco fora do calendário, vamos falar, da família tradicional brasileira. Mas funciona. Legal. E vocês é uma família assim que empreende com muitas coisas legais, né? E falando disso, né? Eu gosto muito de moda. E assim, eu e Raquel, sem combinar, a gente tá vestido igual. Não, gente, isso Com o é... mesmo vestido. Eu levo minhas amigas no evento. Mesma bota. E eu amo que elas também se identificam. Então, ó, isso aqui fala fabricado por uma fábrica brasileira de tricô, que eu também amo, a empreendedora, admiro demais, falo muito sobre ela. E aí a gente vai se identificando. Tem de tudo no evento. Gente, quase 100 expositores, mas aí a gente vai lá e gosta. Da mesma coisa. Eu Não, amo e foi muito engraçado. Eu abri a porta, eu falei. E eu tava de casaco também, né? Eu tirei o casaco pra gente não ficar tão parecida, mas ótima essa sintonia. E que tem muito a ver do que a gente vai conversar agora, que é assim, pra mim, referência chique, fina, elegante, é Raquel Sodré, né, gente? Até parece. E aí, eu quero que você conte pra gente aqui um pouco como que a moda tá presente na sua vida, né? Que faz parte aí da tua jornada empreendedora, né? Falar de moda, conviver com a moda desde de pequenininha, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história com a moda e o que que ela representa pra você. Olha, sem querer, me percebi ali com 5, 6 anos dentro da feira. Então, é um evento que a gente organiza há mais de 20 anos, em que a gente traz fabricantes da moda outono e inverno para vender no varejo. Então, eu tenho fotos minhas, porque aí, de repente uma foto aguça uma lembrança, muita coisa. Tem fotos minhas muito pequenas, depois eu até te mando, para você ver no meio de pilha de roupa, no balcão. Minha mãe tinha confecção, minha mãe, quando eu cresci, ela fez uma linha de roupa infantil desses casaquinhos, assim. Antes disso, ela desenhava, costurava, ela fazia tudo, super empreendedora, de lingerie também, ela vendia muito no atacado, rodou com meu pai o Brasil fazendo feira de atacado. Então, a minha bolsa estourou, isso é uma loucura. Quando ela estava em cima de uma mesa de corte, cortando e estava trabalhando, dia 30 de dezembro. Então, assim, eu acho que sem querer, eu falo, não é que a Raquel hoje eu quis ir para fora ainda, tive a oportunidade de estudar, entender sobre luxo, entender sobre esse mercado, o que é a grande capital da moda do mundo, e falar, legal, o Brasil tem coisas incríveis, fabricantes incríveis, então, admiro, sim, histórias, marcas, enfim, de fora, mas gosto muito mais de valorizar quem tem uma narrativa aqui, sabe? Então, hoje eu vejo assim, em relação a estilo também, uma que eu vou me identificando com essas fábricas muito pela narrativa, história delas, como eu comentei. Então, também é de uma família, ou de uma menina ou outra que assumiu, a nova geração, como continua moderno em relação a novos modelos, ainda no tricô. Eu acho isso, assim, a maior inovação que existe. Sim. Como com a mesma máquina, porque o tricô sai numa máquina, né? Tem gente que acha que é costuradinho da vovó. Mãozinha. Mas como ali, da mesma máquina, a pessoa se reinventa. Ela traz modelos, cores, texturas até em relação às tramas do tricô. E cada edição que a gente faz à feira, eu falo, gente, como assim? Amei! Nossa, olha que legal, isso aqui é novo, isso aqui é novo. E eles fornecem para as marcas ali de shopping, enfim, magazines do Brasil todo, principalmente. Então, eu vou me conectando com quem produz, o que eu tenho a ver. As pessoas falam, Raquel, fiz para você. Eu já falo, nossa, então, pera, tem o meu posicionamento, o meu estilo ali. Tem. E aí, falando de estilo, eu percebo que a gente tem fases na vida, né? Sim.
E aí, quando eu olho o jeito que eu tô me vestindo, eu percebo o quanto aquele ambiente tá interferindo em mim, ou o quanto eu consigo também interferir naquele ambiente. Uhum. Eu acho que a moda traz muito isso pra gente. Se eu tô num dia mais, putz, precisando ali de um ânimo, tem que colocar uma cor. Às vezes, se eu tô num dia Sim, mais prático, hoje eu tava num dia prático, assim. sim. Joga um Tive preto fui básico pra academia, ali. tomei banho na academia. Aqueles dias que você tem que Sei. organizar toda a rotina. É um vestido básico que não amassa, a bota, que também na cabeça já é fácil combinar, um casacão, Sim. cores neutras. Então, a moda, pra mim, no estilo, traz muito isso. Às vezes, eu me percebo quando eu tô enxergando uma repetição de peças que eu tô escolhendo, que a gente escolhe, às vezes, no inconsciente, e Sim. tenho passado cada vez mais usar as peças a meu favor. Então, se eu sei que vai ter um público mais sofisticado, tem cores, tem texturas, tem coisas que amarram mais para lá. Se eu quero estar num ambiente mais criativo, de novo, cores, texturas, estampas. Então, tudo isso, principalmente a feira, ainda bem que me mostra, eu consigo Sim. navegar lá dentro e me identificar. Mas no dia a dia eu percebo, tanto em cidade quanto a cidade que eu tô, né? Que já mudei de cidade ali no meio do caminho e percebi uma mudança do meu estilo, a grosso modo, quanto em fase de vida. Sim. E assim, ela vende, hein, gente? Você chega lá na feira, você olha assim, Raquel, você tá vestindo esse negócio. Eu quero. Eu cheguei a última vez, ela tava com uma blusinha assim. Eu falei, eu quero essa aqui. Onde que é? Aí, Onde já que vou é? Me falar. leva lá, eu Mas quero. acho que essa é a riqueza, né, amiga? Por exemplo, o quanto você representa a Isa no batom vermelho. Sim, E aí, de repente, um dia que a gente tá ali, eu falo, ai, o que que a Isa representa pra mim? Nossa, legal, um batom traz um pouco daquilo e a gente é essa mescla, né? Então, sim. não que, é a Raquel, mas é porque eu acho que eu tô ali, tô tão feliz de ver aquela Tá. pessoa com essas peças. E aí eu falo, Isa, aquilo acho que você vai facilitar em um dia seu corrido. Vai. São peças que eu falo, funcionou pra mim. Então, aí eu vou te mostrando, porque a gente entende também a É, rotina, como o é que que gosta, o funciona, dia a né? dia. E aí É. vai encaixando, né? E falar de moda, falar de roupa, é falar de personalidade, é falar É. de essência, é falar de marketing pessoal, é falar de praticidade, né? Como a Rafa falou, cara, tem dia que você tá muito correria, mas como você estar elegante, básica e fina ao mesmo tempo, Uhum. né? Então também acho que a moda ela reflete muitos pontos de quem a gente é, né? Uhum. Então, e moda com certeza vai sempre, eu vou sempre lembrar da Raquel quando fala em moda, eu lembro da Ra, né? E trazendo aqui um pouco pra, acho que por tudo que você passou no seu universo de empreendedorismo, de inovação, tecnologia, enfim. Quando a gente se conheceu, lá você fez o curso, né? Nosso Bootcamp Women Leadership. E você estava passando por um processo, começando uma transição da sua carreira. Eu Uhum. lembro que a gente conversou bastante aquele dia que você estava se questionando, começando a questionar. Você já trabalhava há muito tempo com seus pais, né? Uhum. Essa coisa de empresa de família. Uhum. E você estava querendo buscar novos ares, novos desafios para você, mas você ainda não sabia ao certo, né? Em que ir, que momento que seria certo ou Uhum. não, ou se causaria alguma frustração ou decepção até nas expectativas que seus pais tinham Uhum. relacionado a você, né? Então eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi esse teu processo da transição Uhum. de carreira, né? De sair do empreendedorismo familiar e para o universo Uhum. corporativo. E também contar um pouco dessa tua trajetória com inovação e tecnologia, o universo das startups também. Legal. O que é muito engraçado isso, que muita gente fala assim, ai, eu também, empresa familiar, e aí eu tô aprendendo, assim, ou ser a sucessão do meu pai, ou da minha mãe. Eu falo, cara, que legal, tem um grande desafio, né? Que tem isso da a expectativa de você aprender, você continuar inovando, mas não deixar de fazer aquilo tão bem e tal. Mas o que que eu enxerguei, assim, ao passar dos anos, vai ficando cada vez mais claro. E eu encontrei quem era a Raquel ali dentro. Então, por exemplo, eu já tinha uma referência muito boa
principalmente do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, que o tempo todo a gente troca sobre Sim. aprendizados, erros, coisas que E, gostamos, que amiga, temos em só um comum. parênteses aqui antes de você continuar, que eu acho que é importante dizer, assim, eu falo como uma empreendedora solo e eu empreendedora, assim, porque é muito bom você ter essa referência que você tem dentro de É. casa para ter essas trocas de confiança mesmo, Uhum, né? Eu sou uma empreendedora solo e acho que as outras empreendedoras solos que estão escutando a uhum, gente aqui vão se identificar um pouco comigo. A gente sabe que o empreender, ele é muito solitário, sim. né? Então, o quanto é importante essas trocas, o quanto é importante ter essas referências. Eu não tive dentro da minha família, eu sou a Uhum, primeira pessoa a empreender, assim, mas eu sei o quanto é bom ter na nossa rede de apoio, contar com outras empreendedoras, né? Por mais que o dia a dia seja muito solitário, em alguns momentos é bom. A gente manda um áudio ou liga pra mim e fala: ai, tô passando, o que que você acha disso daqui? Porque às vezes é tão importante você ouvir essa opinião externa uhum, que às vezes por uma coisinha assim, eu sempre falo que é muito importante a gente sair da ilha pra enxergar a ilha, é. né? E às vezes uma conversa com um amigo ou uma amiga empreendedora, ela ajuda muito a gente ter esse olhar que a gente não tá tendo. E você falou algo ótimo, assim, que é a rede de apoio, que a Sim, gente tanto cita e fala, que, por exemplo, eu já nasci, eu falo que é a grande sorte da minha vida, que eu tenho essa referência deles do ambiente de trabalho, além de, tipo assim, pai, mãe, irmãos, eu sou muito grudada, mas falo em questão do trabalho. E o que é muito engraçado, que quase que em contraponto a isso, como eu tinha a referência deles, então, cada um já era. Minha mãe fazia o marketing da feira em relação a grandes campanhas, meu pai no comercial, meus irmãos super criativos, cada um ali com a sua frente, seus negócios. E eu falava, tá, peraí, mas como que eu complemento a isso? Porque não adianta eu só querer ser uma réplica de algum sim. deles. Então, foi aí que, por exemplo, eu comecei a dar passos que ninguém entendia por que que eu estava indo atrás de um curso, por que que eu estava indo atrás de alguns eventos específicos, por que que eu estava decidindo fazer um intercâmbio com um tema específico de inovação e tecnologia, porque ninguém nunca falava sobre isso. Uhum. Então, eu comecei a ir atrás de estudo, experiência de trabalho, referência, projetos que eu pegava e que eu mergulhava cada vez mais para falar, tá, então eu tenho mais isso aqui para complementar com vocês. Sim. Então, meu caminho chegou um momento que eu falei, ou eu vou para inovação e tecnologia ou eu vou para moda. Porque o marketing comercial, enfim, já existe ali. Uhum. Por mais que a gente vai ter que sempre evoluir, Sim. tem que sempre complementar. Então, eu comecei a ir atrás de referências sozinha, nada a ver com o que minha família poderia trazer. E aí foi quando eu fui construindo a minha própria rede de apoio. Então, hoje, eu tenho meus mentores dentro de casa, Claro. mas eu tenho mentores que, assim, um exemplo, minhas amigas de infância não fazem ideia quem são algumas das minhas amigas, Sim. que são grandes amigas, E, de diferentes idades, diferentes exato. origens, tudo, sabe? E é muito engraçado essa questão dos amigos de infância. Às vezes eles não fazem a menor ideia do que a gente faz. Mas eles estão torcendo pela gente. Super. E Prestigia, vai na feira, eu amo, amo, amo. mas não faz a mínima ideia que a gente faz. Mas é legal, porque a gente tem outras trocas com É. esses amigos e vai buscar referências de outras coisas, né? Que nem aqui a gente conversa um pouco de tudo, né? Porque a gente se entende aqui em todos os processos, né? Mescla tudo. Mas eu te entendo nessa questão. E aí tem esse ponto que eu passei a ser referência na minha família sobre esses pontos. Então, por isso que eu falo assim, hoje eu sei quem é a Raquel. Então, eu criei a área digital dentro dos Sim, negócios da família. Eu criei a área de inovação e tech dentro dos negócios da família. Eu criei o novo marketing, que a gente não deixou de fazer o marketing, que é tão sim, importante que minha mãe já fazia. Ou o comercial que meu pai já tinha ali como... Minha mãe também é muito do comercial, mas digo, dessa troca, a base, né? uhum, E aí, isso é um ponto que é muito importante também, que vira e mexe a gente conversa, né? Quando a gente saiu da faculdade ou de um curso, a gente está pronto para colocar a mão na massa, a gente acha que tá tudo errado, que nada que faziam dá certo. E eu enxerguei em um momento ali que falei, que isso? Eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou a única que sei das coisas. Mas eu precisei ter um nível de maturidade para enxergar isso. E uhum, pegar o que já funciona muito bem, sim, mas complementar com, de novo, aquilo que eu comecei a criar, a desenvolver.
Então, não é só criar coisas do zero que funciona. Ah, só o novo funciona. Pelo contrário. Então, isso me trouxe até hoje para minha carreira. Tá, gente, primeiro me conta o que funciona, o que não funciona. Mesmo assim, eu vou querer testar de outra forma, aquela mesma coisa, ou não. Deixa eu trazer uma coisa nova, deixa eu pegar uma outra referência de um outro setor e juntar aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu pouco olho meus concorrentes direto. Muito difícil, assim. Eu dou uma olhada, entendo como tá. Mas nunca, assim, quem trabalha comigo em vários projetos, eu não fico olhando o que eles estão fazendo. Eu vou buscar longe, buscar fora. Outras E referências, trago uma né? referência de um setor nada a ver com o nosso. E aí eu falo, tá, quem é a Raquel? Então, quando você pergunta isso eu cresci, né, minha carreira, eu comecei com ela ali no ambiente familiar, com muita abertura, muita oportunidade mesmo. Meus pais sempre deram carta branca para eu opinar e palpitar profissionalmente, que eu brinco, né? Palpiteira profissional a gente é. Mas o quanto eu precisei buscando isso, e muitas vezes sozinha, porque era eu defendendo uma coisa para eles, e lembra que era defendendo o escritório, depois a gente almoçava e jantava junto. Exato. Então, são vários ciclos disso, em várias fases da minha vida de idade, de projetos, enfim. E aí, hoje, já começa a ser uma coisa de Raquel, vem pra cá fazer isso, que eu sei que só você faz. Vem pra cá me trazer essa referência, porque eu aprendi com você. Então, lá em casa já tá essa via de mão dupla que fico muito feliz, fico honrada também quando eles trazem esse ponto como referência, mas de muito trabalho, eu tento sempre embasar muito as coisas com o histórico. E aí, quis ir para o corporativo, por quê? Me encantei pelo projeto. Então, assim, na pandemia, a gente não teve evento. Eu tive que abrir um marketplace, porque eu queria que os nossos fabricantes continuassem vendendo. Eu mesmo lembro 2 dessa anos fase. sem evento. E aí, mergulhei em sustentabilidade, porque era um tema que eu queria muito trazer para essas fábricas. E nada se falava sobre. Eles estavam ali no dia a dia. Claro que tem todo o cuidado na produção, enfim. Mas não entendiam o que era sustentabilidade para a ponta do consumidor final. Eles atendiam grandes magazines, né, B2B. E aí eu fui mergulhar nesse tema. Nisso, entrei numa startup, fui entender de verdade o que era sustentabilidade. Então, indo para a cooperativa, rodando o Brasil, entendendo qual que era a ponta desse processo de sustentabilidade, no caso de embalagens, mas que começou sendo um conteúdo para os nossos fabricantes da feira. Sim. E aí, o projeto que apareceu muito com o XP Educação foi, meu Deus, levar a educação para escolas e empresas, educação financeira. Na hora eu falei, meu Deus, fui para sustentabilidade, vi que tem que ter educação na base. Entender educação financeira, que é o que muda. Eu pensava assim, se eu conseguir realizar um sonho de abrir um marketplace, quando eu fiz minimamente a minha própria economia de vida, outras meninas, outras mulheres também podem. Aí eu comecei a trazer isso, me encantei pelo projeto, amei. Foi uma fase muito boa de aprendizado ali. Mas minha família não entendia nada. Aí era quase que os amigos de infância nessa hora. Eles faziam o quê? Super apoiaram a Raquel. Mas Que ficaram legal. aquele olhar assim. Mas assim, eles falavam, você não precisa disso. Aí mas eu não preciso por quê? Porque você já tem seus projetos. Mas eu sei, eles sabem. Sim. Sabe? Me chamaram para lá por conta disso. Então, também foi uma fase de aprendizado e acho que autoconhecimento. De entender, aprendi muita coisa, consegui... Aí, o principal, né? Consegui colocar muito da Raquel. Consegui colocar muito do Executivos da Tênis, que eu acredito tanto. Então, quando a gente olha tudo e fala, calma, legal. Tem caminhos. Então, aos poucos, a gente, de vez em quando, eu percebo, a gente acha também que é muito, ou isso, ou aquilo. Mas a nossa vida... Não é assim, linear, né? ela não é linear, mas é uma linha só, né, amiga? Sim. Então, assim, é muito bagunçado. Sim. Dá uns nós, às vezes, solta, mas uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, hoje, eu fazendo o último evento agora, depois das experiências que eu passei nos últimos anos, já era outra pessoa. Então, muito pela maturidade, pela experiência, pelas trocas, estudo, mas outra pessoa. Então, muitas vezes, muita gente me pergunta assim: e aí, né? Saiu e voltou. Eu falei, gente, mas assim, é completamente diferente, Sim. sabe? Acho que as pessoas sempre esperam aquele
o ponto final de alguma coisa, né? E não existe, tem o ponto e vírgula, a vírgula naquele momento. Agora tá fazendo sentido você fazer isso, né? E aí, na sua fala, você foi falando bastante coisa, assim, que pra mim faz muito sentido. Quando eu vejo você, além de moda, a gente vê inovação, né? E quando a gente traz inovação, as pessoas acham que é uma coisa completamente Ótimo inovadora, fora da ponto. casinha. E não é, você trouxe a inovação pra dentro, né, da empresa familiar para Sim. trazer de moda, para digitalizar algo, para trazer outro olhar, né? Eu acho que e daí você foi para sustentabilidade e foi indo para educação financeira, que também foram te trazendo outros olhares inovadores, Sim. para com certeza toda essa volta que deu para você, né, tá hoje voltando para esse evento e falar, acho que dá para fazer outras coisas. Né? Que acho que além da maturidade que te trouxe aqui, né? Acho que também outros olhares. E é tão importante a gente estar tendo outras visões das coisas, né? E acho que todo esse teu processo também é bem importante ressaltar a tua mudança, né? Que é outra coisa que a gente se identifica. Porque assim como eu saí de Curitiba, morei minha vida inteira em Curitiba, nunca pensei que fosse em algum momento mudar de cidade e de repente me vejo o ano passado vou me mudar para São Paulo. Quero vir grande passo, pro né? grande Meu Deus. passo, assim, né? Aos 35 anos, né, vim fazer a minha mudança aqui para São Paulo e com certeza foi um grande marco na minha vida, tipo aquele que você bota assim, o xizinho e fala, cara, o grande marco da minha vida Aqui foi um divisor de águas. Aqui foi um divisor de águas Tem na minha alguns vida. divisores. Tipo, É isso. você se mudou, você fez esse movimento também. Você saiu de São Caetano, da casa dos seus pais, e foi pro Rio de Janeiro. Como é que foi esse processo? E depois voltou pra cá, né? Como é que foi tudo isso pra você? Amiga, a realização de um sonho. Sempre quis morar no Rio. Acho que principalmente tive a oportunidade de morar em San Diego por um ano. E me identifiquei muito, assim. Voltei só com a amiga carioca. Que eu ia pra praia todo dia ver o pôr do sol, até no frio. Eu tinha uma rotina. Até hoje a foto, o fundo da tela do meu celular é uma foto minha em San Diego, no pôr do Que sol. Que legal. foi um lugar que eu adotei ali pro meu momento. E a gente falando de autoconhecimento, assim... sou muito conectada à minha família, né? Lá foi minha primeira experiência que um dia antes de eu ir, não sei se eu já te contei essa história, mas um dia antes de eu ir, Quantos anos você tinha quando você foi pra São Diego? 21. 21. Eu fiz 21, viajei um dia e meio depois. Eu falei, só vou pisar nos Estados Unidos sendo maior, senão não dá. Mas 21. E aí, um dia antes, eu lembro que era meu aniversário, dia 30, e eu viajei na virada ali. Foi bem cedinho do dia 1º. E eu sentei no canto, assim, da minha casa de praia. Tava minha família inteira. E era como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Sempre foi meu aniversário. Sim. Porque é verão, minha família inteira tá lá. Alguns amigos que sempre foram dar oi, enfim, ali na praia. Eu amo, assim. Eu amo o dia, amo tudo. Amo aquela semana. E aí eu tava assim, e falei, nossa. E eu não parava de chorar. Era óbvio, um medo de ir. E a primeira vez que eu ia ficar, eu já tinha ficado um mês fora para estudar também. Mas nada se compara a você pensar, meu Deus, eu tinha fechado primeiro 7 meses. Aí eu resolvi estender. Mas era um baque. Não, eu e chorava, super chorava, novinha, chorava. né? 21 anos, assim. E aí eu lembro que uma tia minha encostou do meu lado e falou assim: eles vão ficar bem. Amiga, aquilo. Ela sabia qual que era a frase. Era essa a frase. Nem eu não sabia que era esse meu receio. Porque eu achava... aí tinha um pouco isso, né? Eu amadureci muito cedo, rápido, assim, por isso do ter espaço dentro de casa, desde cedo essa questão do trabalho. Enfim, eu achava que às vezes eu ajudava muito mais minha mãe no dia a dia da rotina da casa do que qualquer outra coisa. Então, eu falava, nossa, dentro de mim era e como eles vão ficar? Como eles vão ter os encontros de família? Como que isso? Que prepotência, sabe? Sim. Claro que funciona, claro que tem. E quando minha tia falou essa frase, eu falei, nossa. E aí, de repente, eu me deparei com a segunda parte disso, que era, será que eu vou ficar bem sem eles? Amiga. Enfim, morri ali de, né, aquele nervoso. Processo. Tudo deu certo, fui pra viagem. Foi um ano que eu vivi intensamente, acho que
mais do que nunca. Descobriu novas Raquéis que moravam ali, que você Muitas. nem Então, sabia, né? disso de conhecer pessoas, eu ficava impressionada como eu tenho até hoje um dos meus melhores amigos é da Arábia Saudita, que a gente se conheceu nessa viagem, nesse intercâmbio, Uhum. e o quanto a gente se conectava com pessoas, e eu ficava assim, Cacá, você teve outra criação, Sim. você é De outro outro tudo, é outra país. cultura, outra religião. Eu não faço ideia, tipo, essa referência à família, né? Eu não faço ideia quem é sua família em relação a o que sua mãe gosta, o que seu pai gosta, o que seus irmãos fazem no dia a dia. E aí, de repente, falava, mas a gente se conectou. Ele até hoje é um dos meus melhores amigos. Já veio 2 vezes para o Legal. Brasil. Na minha formatura fez questão de ir. A gente já foi para o Rio passear. Mas o que eu trago isso? Assim, foi uma fase muito importante, San Diego, para eu me encontrar. O que era a minha rotina, o que eu gostaria de fazer. Uhum. Voltei de lá com um monte de carioca, conhecendo minhas melhores amigas também, sou madrinha de casamento de uma, vagou o quarto na casa de outra, de repente falou, então, amiga, vai vagar aqui. Eu falei, que? Eu Sempre vou. sonhei, E desde que eu conheço a Raquel, ela fala, sempre vou morar no Rio de sonhei, eu Janeiro. já amava, já queria muito morar por ali, enfim. Foi um processo de me organizar financeiramente. Eu acho que nem fui pensando muito no emocional, mas tem coisa que toca dentro da gente, né? Uma Tem. decisão, às vezes, Nossa, sim, muito. alguns a gente fala, momento eureka. Não sei, é uma coisa dentro da gente que não é eureka, é a vontade de fazer aquilo acontecer. Exato. Pode ser abrir uma empresa, abrir um É. projeto, lançar um evento. É muito do sentir. É alguma É um coisa negócio assim. muito que expressa, fala aqueles 5 minutos que te dá e você fala, nossa, é isso, vou, vai. Aí eu saí falando, amiga, ó, deixa eu só me organizar aqui, tal data, acho que até lá eu consigo. E na cabeça eu vou fazer, né? Não sei como. Sim. E aí, enfim, fui organizando, decidi ir pro Rio, conversei com minha família. Foi um baque ali de primeiro, mas foi uma fase muito importante para eu me entender. Então, era o finzinho de pandemia, então curti muito o dia no Rio, foi maravilhoso isso. Me encontrei numa versão da Raquel que eu tinha muita vontade de explorar ainda mais. E aí, enfim, aí é história, né? Aí a gente A gente volta do pode ficar Rio, aqui. aí eu decidi voltar para São Paulo por conta de tudo acontecendo agora. Então, vi que eu também queria ter um espaço mais pertinho de tudo que eu faço. Então, hoje eu falo que eu tenho 2 casas. Uma no ABC, a casa dos meus pais, continua Sim, sendo a minha, mas eu tenho também um cantinho para conseguir estar na loucura da semana, sim. mas Mais próximo, mais né? próximo, né? Antes eu ficava dirigindo muito à noite, de madrugada, de manhã. E é bom ter o nosso É bom, cantinho, é né? E bom, você tá faz bem. vivendo mais São Paulo É também, bom. aqui, Aí eu né? E tudo já fico pro mais. meu pai e pra minha mãe, vocês vão lá quando? Porque é Vem uma troca almoçar aqui tão em casa quando? gostosa e fica cada vez mais saudável, né, Fica, a amiga? relação melhora muito, gente, depois que você É muito sair da bom. casa dos pais, assim. É uma experiência muito boa, que todo mundo um dia na vida vai passar. E aconselho ir morar sozinha por um tempo antes, né, de morar com outra pessoa, porque Muito também é bem importante. importante pra gente se entender como adulto, né, que nem a gente tava falando no começo, às vezes eu sou menina, às vezes eu sou mulher. Então, Uhum. também pra gente se entender na própria companhia, né? E o quanto eu sou grata pela amiga. Ai, como eu amo Vicky. Sim, também a nossa experiência, a primeira vez morando, intercâmbio é Sim. uma É coisa, né? diferente. Ok, Você já sabe que foi um lá a tempo vai primeira. voltar, né? Mas, gente, eu olhava ela fazendo as coisas dentro de casa, aí eu ia fazendo igual, ela sabe, é muito Ela foi a engraçado. referência ali. Eu ia, tipo assim, a hora que ela colocava pra lavar a coisa, a hora que ela tirava, o jeito que lavava a louça, aí eu ia pegando Aprendendo. uns detalhes que é isso, né? Depois a gente entra na rotina, praticidade, mas também ensina sobre solitude, quanto a Sim, gente aprende a gostar, a curtir um momento sozinha por escolha, quanto exato. pode ter muitas opções do que fazer, mas fala, ai, tô precisando recuperar energia, guardar. E eu acho que muitas vezes, né, todo mundo tem a oportunidade de morar sozinho, mas o quanto a gente precisa criar isso, mesmo num ambiente tumultuado, mesmo numa casa povoada, né? Minha casa com 10 pessoas Sim. sempre. 3 irmãos, cunhadas, Sobrinho. cachorro, sobrinhos, é sempre. Então, o quanto, até nesses momentos, eu vejo que dá para colocar, sabe? Sim. E aí hoje eu já consigo ter. Porque eu acho que aprendi, e aí mesmo quando eu tô com eles, eu tenho meus momentos que eu vou, leio minhas coisas, faço ali minha rotina.
É importante, bem É importante. importante a gente entender a nossa rotina, o que a gente Nossas gosta, o que a necessidades. gente não gosta, dar esse tempo pra gente mesmo, né? E acho que morando sozinha é uma das partes do processo do adultecer também, né? É. Porque é uma coisa que eu sempre falo, que ser adulto não é pagar boleto, gente. Presta atenção aqui, não é pagar boleto, tá? Eu pago meus boletos desde os 17 anos e assim, sentir adulta, eu posso dizer que eu me sinto hoje uma mulher adulta desde que eu me mudei pra São Paulo. Irado. Faz um ano assim que eu falo, não, agora realmente eu virei uma mulher adulta. Demais. Demais. E amiga, tem outra coisa assim que também acho que nos conecta muito, que é a questão de propósito, Uhum. né? O que é propósito pra você, né? E trazendo pro lado de trabalho também, né? O que que te faz trabalhar com propósito? Porque assim, eu já tive uma experiência, né, de propósito, né? Acho que todo mundo se fala muito sobre isso, né? Uhum. Só, propósito, às vezes até romantiza demais o propósito. Eu já fui uma dessas pessoas, né, que romantizou o propósito. Eu achava que quando eu encontrasse meu propósito, eu ia ter o meu feliz para sempre, né? Bem coisa Sem um fim, né? sem É um só o fim, feliz. que eu ia ser muito feliz e que ali eu iria me encontrar e tudo mais. E eu tive o famoso Eureka, né, lá em 2017. Os meus 29 anos, lá chegando nos 30 e poucos ali, eu fui ao encontro do meu propósito. Eu já estava nesse processo de autoconhecimento. E aí eu entendi que do meu propósito era me comunicar, Uhum. né? Era aqui, ó, estar aqui me comunicando, Sim. conversando, né? E tudo mais, que era uma coisa que eu sempre gostei muito desde criança, Uhum. assim, me via nas fotos, me comunicando, microfone na mão e tudo mais. E eu falei, bom, é isso que eu quero, eu vou atrás disso, né? Só que ali eu tive um momento que eu falei, nossa, eu encontrei, agora eu vou ser feliz para sempre, nunca mais vou ter problemas na minha vida. Ingênua, totalmente, assim, foi ali que eu caí, eu falei, peraí, mas não é bem assim que acontece, né? A vida não é essa É. coisa, altos e baixos, mesmo fazendo o que a gente ama. Também temos momentos Sim. difíceis, temos momentos de nos questionar, putz, será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso faz sentido? Como é que eu tô me sentindo agora? Enfim, porque somos cheios de emoções, né? Nossa vida pessoal e profissional não tem como não, né, separar uma da outra, né? Então eu queria saber de você como é que foi o teu processo de se encontrar o seu propósito, né? De fazer ao longo da sua vida. E também o que que significa pra você propósito. E que eu fiz na pandemia, conheci um mentor, tinha feito um curso em que a última aula era dele e me encantei pelo. Ele fez um exercício muito simples ali naquela aula e nomeou aquilo como a busca, né? A busca, como se fosse pelo propósito. Eu falei, olha, gente, que ótimo. Porque muitas vezes. E aí eu, enfim, depois fiz um processo de 8 meses com ele, uma formação, que a gente tinha algumas horas na semana, enfim. Mas muita gente, quando eu comecei a falar sobre o tema, muita gente falava para mim: ah, eu não tenho o propósito, porque nenhum dos extremos nunca é bom para nada, né? Sim. Não dá para romantizar, achando que Não. é encontrar que não tem problema, como você citou, mas não dá para, não existe, gente, alguém que fale assim, eu não, como se fosse a palavra, eu não sirvo para nada. Não dá, não Não existe, existe. não existe, ponto. Então, eu via muito esse extremo. E aí, óbvio que numa fase de pandemia que foi muito Sim. punk, né? Muita gente falava assim, credo, né? Nada a ver, não tenho tempo para isso, para falar disso. E aí eu comecei a simplificar, e eu trago até o exercício que ele me trouxe, enfim, depois até hoje em algumas aulas eu aplico, mas o básico para mim é, quando você tá num dia triste, ruim, aconteceu alguma coisa, você já experimentou ajudar alguém com uma coisa muito simples? Tipo assim, uma amiga que te liga te pedindo uma opinião básica, que você dá sem perceber, Sim. ou uma vizinha, uma prima. Então, eu comecei a entender, assim, sem querer, eu falava, nossa. Aí, uma prima me pediu para ajudar ela num currículo. Rapidão, eu abri ali, ajudei ela com umas coisas. E ela, ai, graças a Deus, que bom. Nossa, eu tava, sei lá, 30 dias parada. Aí eu, tá. Então, são coisas. Então, isso de pegar, montar ali com alguém. Meu irmão uma vez falou, tô precisando montar aqui essa curadoria do evento. Eu, não, Ti, vamos fazer assim. Um storytelling tal. Você começa com tal coisa, depois conta tal coisa. Aí eu, você que tem que ser o mestre de cerimônia. A gente traz essa história. Aí,
Começou, o quê? Aí eu, não, a gente puxa não sei quem. Ah, mas se não desce aqui, vamos tentar o contato com não sei quem. E aí a gente começa a perceber, eu tô citando exemplo do trabalho, Sim. mas podem ser outras coisas que, tipo, na escola eu amava organizar a gincana. Eu puxava, organizava a sala, galera, vamos lá, o que que você quer fazer? O que que você quer fazer? Então, tal dia vai ter ensaio aqui, vamos fazer a dança? Ó, então monta a coreografia, eu trago, a gente pega a música e você traz pra gente. Nada mais é do que quando ele perguntou assim: lista pra mim 5 momentos da sua vida, dos mais banais até outros, que você se sentiu mais realizado. Sim. Quando eu fui listando, aqui sem querer eu te trouxe 3. Vários. Foi ajudar uma prima a fazer um currículo. Meu Deus, como aquilo, sem perceber, aquilo me fez muito bem naquele dia. Então, parece que eu mais me ajudei, né? Sim. Outro, foi ajudar, a gente sempre fala no ajudar, porque é no inconsciente. Foi ajudar meu irmão fazer a curadoria, montar um storytelling, a gente desenhou toda a narrativa que ele ia apresentar do evento e tal. Eu vi, assim, ele é uma potência, ele se colocou no palco, depois daquele dia ele nunca mais saiu, a gente brinca. Falei, meu Deus, eu olhava, eu me emocionava, falei, e ele achando que não era ele que tinha que apresentar esse evento, gente, Imagina. sabe assim? Mas são coisas que E que a tem gente vai muito a entendendo. ver, Rá, do que você faz hoje, Tem! né? E aí, o que que é um ponto que eu quero trazer, assim? O Arnaldo, que é esse meu grande mentor, ele me trouxe muito do olhar para o simples, em vários exercícios diferentes, mas que a gente tenha um propósito, de novo, na nossa essência. Sim. Então, não é sair procurando na rua propósito, olhar para frente, o que que eu quero fazer de futuro, que é o meu propósito. Não, gente, olha para trás. Você Olha é aqui. criança, você Sim. quietinho em casa, o que que você faz no seu tempo livre? É só ver série? Tá bom. E aí, o que que você repara da série? Quais são os temas que você gosta? Você conta para alguém? Tá legal. Olha uma galera que tem projetos incríveis, grandes sobre, tipo, review de cinema, sobre comentarista de alguma coisa. Aí, o que que é um ponto? A gente diz não para o que é a nossa essência. A gente foge, a gente deixa de sentir aquela nossa intuição. E eu Sim. falo, e isso eu falo para Raquel, tá? Tô falando alto É, pra gente. para mim mesma. Que é de tempos em tempos, o quanto a gente precisa olhar e falar, calma, o que que mais pulsa? Ah, tem esse e esse caminho, o que que mais pulsa? Então, eu acho que de tempos em tempos a gente entra no, não, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso, a minha jornada é essa, porque alguém quis, porque eu quis. E a gente veda, né? Eu falo, põe uma, como se fosse uma cortina Sim. turva. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais ferramenta a gente descobre sobre nós, a gente vai limpando a água. Então, eu estava até esses dias num outro papo como esse, e eu já tinha escutado isso e eu trouxe que autoconhecimento é a gente viver a vida sóbria. Não sóbrio de bebida, mas sóbrio. Sim. É entender a vulnerabilidade que você mesmo trouxe, Sim. mas pedir desculpa com mais frequência, falar obrigado, falar que ama, falar que sente falta, falar a expectativa que tem sobre uma amizade, sobre um Sim. relacionamento, pai, mãe. Então, eu consegui, enfim, nesse processo, o propósito é cada vez mais eu olhar para dentro, olhar o que que mexe na Raquel menina, o que que é o que fortalece a Raquel mulher e principalmente o que me faz feliz fazendo para os outros, assim. Então, eu quanto mais eu tô conseguindo ver pessoas em volta ali que eu consigo ajudar de alguma forma, que contribui de alguma forma, claro, limitando o meu limite que eu tenho aprendido cada vez mais fazer essa linha, Que é né? importante a gente Que é aprender a botar importante, o limites. que me recarrega energia, enfim. Mas isso é o meu. Então, não sei nem te falar assim, é muito forte o potencializar meninas e mulheres, né? Na Sim. minha vida é muito isso, mas de diferentes formas. Então, seja num evento de moda inverno, em que tem várias fabricantes, ou recebendo as clientes que eu vejo que transforma a vida quando encontram as peças, tendo consultoras de imagem atendendo essas clientes, e a vida das consultoras também mudam, porque é um projeto social para o GRAAC. De repente, a gente constrói. Mas Exato. começa no pouquinho. Lembra na ajuda do currículo, né? É, Começa no e coisinha. começa olhando pra si, não tem É como isso, não amiga. estar nesse processo, assim. Eu acho que quem tá em busca de qualquer coisa tem que olhar pra si, tem que entrar nesse processo de liderar a si mesmo, de se tornar essa líder protagonista da sua vida. E eu acho que tudo que você falou entra muito do estar atenta e o sentir, que Uhum. volta lá do começo que a gente comentou um pouquinho sobre esse
mais feminino, que é o estar atenta, é o estar sentir, o que faz sentido pra você agora, nesse momento, o Uhum. que tá fazendo o seu coração bater, esse pulsar, né? Qual que é o teu motivador interno, né, que tá ali? Não, agora é isso. Mas em todas as coisinhas que você vai fazendo no seu dia a dia, estão conectadas com aquele propósito maior, né? Que assim a gente vai impactando outras vidas, mas eu acho que antes da gente querer impactar outras vidas, a gente tem que impactar a nossa vida, Perfeito. É né? É fazer exatamente bem isso. pra si. Eu Uhum. acho que o maior propósito de vida tá em a gente ser nós mesmos, né? E que é uma coisa muito difícil. Muito, Não é fácil, porque a muito. gente vai correndo contra o tempo, vai se atropelando no dia a dia e quero fazer isso, quero fazer aquilo, e às vezes a gente não para, Uhum. tá? Aonde estou, pra onde eu quero ir, o que tá fazendo sentido agora, é isso aí mesmo. Então, acho que um grande propósito de vida é a gente ser nós mesmos, É né? isso. E falando aqui sobre liderança, que não tem como eu não falar sobre isso, eu trabalho com isso, né, gente? Liderança. Eu tenho um lema que é: liderança não é cargo, liderança é atitude. Sim. E pra você, como que foi a primeira vez que você se enxergou líder? Um monte de coisa que você foi falando aqui, eu falo, olha ali a líder dela escondida, olha ali, líder dela escondida, desde pequenininha. Mas como que foi pra você esse teu processo, acho que de se sentir líder pela primeira vez e de ser essa líder protagonista da sua vida? Eu ia usar exatamente essa palavra. Eu ia falar isso, eu vou usar uma palavra que eu sei que você ama. Que quando eu me senti líder pela primeira vez, amiga, com certeza foi quando eu me senti protagonista daquela ou de qualquer outra situação até hoje. Então, eu também já estive em cargos de não liderança, em que eu saí liderando o projeto. Porque eu acreditava nele, eu pesquisei, eu propus, eu tocava, eu não esperava ninguém me conduzir, eu pedia opinião, eu corrigia no que necessário, se dava erro, eu assumia o erro, mas se dava bom, eu também celebrava e agradecia a todo mundo que estava comigo, que a gente tinha construído. Então, isso eu falo, né? Desde pequena ali, nas primeiras existe uma área, de construir uma área, alguma coisa assim. Quando eu percebia que eu era o ponto de, como se fosse assim, a protagonista daquele tema, mas o ponto de decisão, assim. Então, hoje, qualquer pessoa que trabalha comigo, as meninas sabem, assim, ó, eu fico o tempo todo. Você tem que brigar comigo se eu postar alguma coisa nas redes sociais que você não gosta. Sim, Eu falo, é o seu papel. porque é assim, você tem que ser dona daquilo. Então, por mais que não é um dono pro lado da arrogância, não é Sim. um dono pro lado do, né, não escuto mais ninguém. Não, é tipo, olha, eu tenho uma estratégia, se vai dar certo ou vai dar errado, a gente vai acompanhar. Deu errado? Então, foi aquela estratégia que deu errado. Agora vamos tentar outra coisa. Se deu certo, que bom, foi aquela estratégia. E aí, eu brinco muito com as meninas que eu falo, você perguntou antes o que que é para fazer, o que que é para levar? Porque você que tem que puxar essa reunião. Se o tema é tal e tá na sua mão, e assim, um entendimento de vida, de aprendizado. A gente só consegue potencializar nosso trabalho se tem pessoas em volta, protagonistas e donos de outras frentes também. Então, já também caí numa zona, já vi muitas vezes não, isso aqui é meu e eu não confio em mais ninguém que está comigo. Gente, é impossível. Não tem como prosperar, não tem como crescer. Então, quando a gente traz pessoas boas, fala, cara, isso aqui, essa frente é sua. Você tá aqui para fazer isso porque eu tenho que colocar minha energia nisso. Então, Sim. hoje, no dia a dia das empresas, projetos, enfim, na própria feira, acabou recente. Tinha dia que eu não queria fazer várias coisas que eu tinha que fazer ali. Eu falava, gente, olha, eu vou fazer isso. Tem coisas assim, provador. Eu não amo fazer provador. E eu relutava, falava, não. Aí a gente via para contratar um absurdo. E aí falam, Raquel, como você começou suas redes sociais? Simplesmente porque ou eu ia pagar alguém ou eu fazia. Sim. Provadora foi exatamente isso. Não gosto, mas era muito feliz quando eu começava a fazer, porque eu perguntava sobre aquela peça, falava, e aí vocês, como que foi a venda essa semana? Tô querendo ou não, conseguia rodar toda a feira fazendo esse tal provador que eu não gostava de fazer. No fim, criei um sentido maior para ele, ficou muito mais agradável para mim fazer ele depois, mas é uma energia que eu dedico ali, que eu falei, eu só conseguia colocar energia para fazer ele depois que eu já tinha montado outras frentes de estratégia, enfim.
Então, a gente precisa ter pessoas boas com a gente. Eu amo de paixão quem tá comigo no dia a dia, que eu falo, cara, brilha aí. Porque eu preciso tocar um complemento do que você vai fazer. E assim a gente vai crescendo. Então, protagonismo, para mim, liderança, é muito do quanto a gente... A gente tem um papel de treinar as pessoas se a gente quer que ela cuide de algo que era precioso na nossa mão antes. Sim. Mas dá espaço suficiente para que ela brilhe, crie também, né? e traga ideias novas. Então, é uma linha sempre do, ó, eu te treino, mas eu quero que você traga novidade. Até aqui funciona. Então, você tem que entender a estratégia que a gente estava falando, a estratégia até aqui. Mas se quiser daqui pirar, eu uso muito esse termo, eu falo, quer pirar, só me traz o motivo por que a gente vai debater sobre e vamos embora. Então, hoje é muito gostoso, que com meus times eu já vejo umas ideias meio malucas vindo deles. Que antes eles brincam que se eu chego assim, gente, eles falam, meu Deus. Chegou gente, já falou assim, Falam, lá vem. A Raquel. Eles já começam a rir assim, vamos embora. Tem um que até tentou esses dias, fez arregaçar a manga. E aí, enfim, quando eu já começo a ver do outro lado, tipo, a gente pensou, eu... Gente! Então, assim, liderança não só como cargo, né? Sim. E já escutei também de outras mulheres com... Tem que treinar a sua liderança, vai fazer uns cursos. Que assim, a gente aprende no seu curso, graças a Deus. Se não traz pro dia a dia, nessa troca genuína, amiga, aí você pode falar melhor que eu. O aprendizado, se não é aplicado, depois não adianta. Nada. Então, é o dia a dia, né? É assim, o dia a dia que vai fazendo a gente ser mais líder de nós mesmos e inspirando outras pessoas também, né? Amiga, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa e assim... Aí você deixa, gente. Deixa a gente ficar A pessoa já tá rouca do horas. evento, não parou de falar, gravar. E eu quero te fazer uma última pergunta que é bem importante, assim, porque... esse podcast nasceu muito da minha vontade, assim, de construir conversas sinceras, genuínas, mas também para trazer vulnerabilidade, né? Que é algo que eu gosto muito de falar com as minhas amigas. Acho que eu quero muito trazer aqui para vocês um pouco do lado de cá, né, do que eu vivo com as minhas amigas, assim, nessa intimidade e que às vezes a gente não mostra, né? A gente sabe, hoje a gente vive no mundo digital, a gente vive nas redes sociais, né? Onde lá a gente pode ser quem a gente quiser e a gente coloca fragmentos da nossa vida lá dentro, né? Então, aqui é um espaço muito para eu trazer também esses nossos lados que muitas vezes a gente não mostra, né? Do lado de lá. Então, tudo que você contou aqui pra gente, desse breve resumo da sua história, porque cada uma das coisas a gente poderia aqui trazer outros assuntos, fazer vários adendos e parênteses, né? Eu quero saber de você, assim, pra você, né? A partir de tudo isso que você contou pra gente, qual que é a sua melhor versão de si? E até mesmo essas partes que a gente acaba não mostrando nas redes sociais. A melhor versão da Raquel, pensando aqui, eu acho que é uma Raquel leve, em paz, por ter feito coisas com coração. É uma versão, acho que eu sempre vou falar pé na areia, perto do mar, sim. Mas eu acho que feliz com o processo, isso eu aprendi muito nos últimos anos. Confortável, mesmo no meio de muitas coisas bagunçadas e entendendo que aquilo sou eu. Porque o que eu falo de bagunça, né? Diferentes projetos, diferentes frentes, diferentes segmentos que eu amo falar, perguntar, entender, visitar. E assim, é a Raquel que mais dá risada. E eu seja nas minhas salinhas dentro dos eventos ou dos projetos, que a gente ri, zoa e pede, assim, para que não só eu, mas eu falo que eu veja também que quem tá comigo esteja confortável naquela roupa, né? Que a gente tá falando de roupa. Mas é isso. Então, a minha melhor versão, muitas vezes é perto do mar, mas muitas vezes é só tranquila e feliz com as decisões que tem tomado, feliz com as oportunidades que estão para chegar. Que dentro de mim é muito engraçado. Às vezes eu falo assim, eu penso, né? Que muita gente, mas e aí?
eu falo, nossa, eu sei que tá vindo tanta coisa boa. Ah, eu também. Tipo, Não sei o que é, não mas tá sei, vindo. mas vem, assim. Então, é isso. Eu espero estar sempre bem, tranquila, com minha família por perto, com minhas amigas, amigos, pessoas que me fazem muito bem e que eu também consiga contribuir, sabe? Nesse dia a Sim. dia, sendo um pontinho de luz, assim, na rotina dessas pessoas. Então, essa é a minha melhor versão. Ah, que delícia. Amei aqui o nosso bate-papo, amiga. Obrigada por estar Eu que aqui. agradeço o convite, que Ficaria aqui honra. horas e horas conversando com você. E antes da gente acabar, que eu vou te Ah, interromper, te eba. trouxe um mimo. Adoro. Aí, ó, Dona Doce, o gente. Fala um pouquinho da Dona Doce também. Dona do Doce é uma bolacharia gourmet em que é um exemplo de protagonismo da minha vida. Eu não imaginava estar fazendo um projeto com elas, já tinham puxado para fazer um TCC, ou dar um presente para elas, que seria entender sobre a marca. São duas empreendedoras maravilhosas, têm uma história linda. E aí, de repente, elas me procurando, pedindo ajuda. Não, Rá, ajuda a gente. Eu falei, gente, não consigo, não tem como, a agenda tá uma loucura. E de repente falei, e se? É aquele famoso gente. Tipo, e aí montei uma estrutura que funcionou muito para elas, para mim também. Consegui dar conta, então abri mão de alguns finais de semana para trabalhar, sim, mas de novo, feliz ou outras coisas. É um pouco do eu sendo protagonista do que era o meu sonho de morar fora, de arcar com algumas decisões minhas, eu precisava abrir porta para talvez outras coisas. E aí a gente começou um projeto. Então hoje eu cuido de transformação digital lá e a área de marketing e inovação. Só um mimo. Ai, Obrigada obrigada. pela Eu amo visita. Dona do Doce, tá? Faz parte da Women Leadership, Tudo. porque a gente já fez coisas juntos com a Dona do Doce e eu amo essas São bolachinhas, maravilhosas. são maravilhosas. E como vocês podem ver, Raquel é multi-coisas. Ela empreende, ela fala de moda, ela faz tecnologia, inovação, trabalha Eu te amo. com na Dona do Doce, enfim, faz um monte de coisas. Amiga, muito Obrigada, obrigada. viu? Espero aí que, né, todo mundo goste desse nosso bate-papo. Muito obrigada para você aí que tá escutando a gente. E não esquece de dar o seu like aqui no canal, de seguir a gente, de seguir eu e a Raquel nas redes sociais, tá? Então, bora lá seguir a gente e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau.